especialista em atendimento hospitalar, e ela vai estar aí trocando algumas informações com a gente, esclarecendo algumas dúvidas, inclusive das pessoas que mandaram por direct perguntas a respeito do assunto de hoje. E se vocês aí que estão acompanhando tiver mais alguma dúvida, manda aqui que a gente responde. Deixa eu ver se a Rosana já entrou aqui. Vamos lá. Aguardando. Vamos ver. Já entrou, mas não tá aparecendo aqui, Rô. Aparece para solicitar. Deixa eu encerrar aqui e... Peraí. Mamãe! Vai ficar embaixo das bikes? Vamos lá. Já mandei, Rô. Não apareceu aí para você ainda? Vamos aguardar. E aí, Rô? Aguardando Rosana. Não aparece no computador. Então, tenta entrar pelo celular, ver se aparece para você, ou não aparece um campo aí para pedir para solicitar a entrada. Enquanto isso, agora apareceu aqui. Aí. O som, se tiver algum problema de som também, vocês podem ir falando. Ah, agora sim! Por que será que o computador não entra? Não sei, não sei. Eu normalmente só acesso pelo celular, então E eu não pelo estou vendo computador minha eu não imagem. sei. Você está vendo? Estou aparecendo? Eu tô te vendo. Manda aí, pessoal, se vocês estão conseguindo visualizar a Rosana. Comentem aí embaixo, por favor, pessoal que está Eu não acompanhando. estou vendo nem comentário e nem. Ah, Aí, ó, estão o dizendo pessoal tá falando que sim. engraçado, né? Eu não vejo Acho a que minha. agora. Aí, não apareceu? Que você O virou meu a rosto. câmera agora e desvirou. Peraí. Agora. Aparece? Não, agora você virou. Não, do outro jeito. Aí, Assim? assim, Tá. Para assim mim, aparece. para mim não aparece nada, mas tudo bem. É que esse celular meu é novo e eu ainda não me Ah, acostumei a. Não sei usar direito esse celular aqui. Mas tudo bem, eu não preciso me ver, eu só preciso ver você. tá certo. Bom, Rô, mais uma vez, obrigada por você estar aqui compartilhando informações tão preciosas com a gente. Queria que você se apresentasse novamente, porque então, não sei se todos que estão acompanhando te conhecem, e é importante saber, né, quem que está falando com a gente. Tá. Olha, por enquanto tem 4 pessoas. Você quer esperar? Na verdade, somos nós duas e mais duas, né? Tem duas só assistindo. Tá tocando algum aparelho seu Isso. aí? Você tem como Ah, é desligar? porque eu tô pelo o celular, e aí se eu desligar aqui, vai desligar tudo. Você não tem o não perturbe? Você sabe como faz para pôr o não perturbe? Aí ele não toca. Então, na verdade, já tá para vibrar, né? Já tá É, no deve ter um. silencioso, teórica. Aqui, não perturbe. Vamos ver se vai funcionar.
Tá. Aí, eu tenho medo às vezes de apertar essas coisas e cair a conexão, sei lá. Eu sou uma negação para isso. A gente está aprendendo, a gente está aprendendo. Eu também estou aprendendo cada hora. Eu pensei que estava tudo normal pelo celular ou pelo computador, né? Mas pelo jeito no computador eu via você falando, mas você não me ouvia e não vinha a solicitação para eu entrar. É engraçado. Não sei o que acontece. Estranho. Aí, ó, já tem Uhum. uma fã sua Olha aí, acompanhando a gente. que legal, né? Muito obrigada, Mara. Sim. Vamos esperar só mais um tiquinho para ver se vai entrando as pessoas, né? Tudo bem. Mas De qualquer maneira, o vídeo vai ficar salvo. Agora já tem a é, ferramenta para a gente salvar a live sim, também, então dá para compartilhar nas outras ferramentas, né? Então é, agora o conteúdo vai conseguir ir mais para frente, sim, ao invés de só sim. 24 horas, né? Então a gente pode começar. Vamos começar com quem estiver, tá bom? Isso, tá Então, certo. Deixa- fala, o que que você quer perguntar? Você Não, queria que eu me apresentasse? isso, eu quero que você se apresente e vou deixar aqui aberto para as pessoas que tiverem dúvidas e quiserem perguntar sobre qualquer coisa, inclusive sobre o assunto, deixa aí os comentários que a gente vai respondendo, né? Ok. Então, eu trabalho com massoterapia há 26 anos. Antes de ser massoterapeuta, eu era da área de comunicação social, trabalhava com propaganda e marketing, trabalhei num consulado por muitos anos na área institucional e de divulgação desse consulado. Nossa, já fiz muita coisa antes de ser massoterapeuta. Mas massoterapia é a minha profissão de alma, eu digo, porque são 26 anos, é bastante tempo, sabe? Parece que eu já tive várias vidas e que essa vida que eu tive antes de ser massoterapeuta é outra encarnação. É muito engraçado. É, e eu fui aprendendo massagem, as mais variadas linhas. Eu comecei com as massagens orientais, que eu acho que foi um pouco parecido com o teu trajeto até agora, né, Mari? Com massagem Sim. chinesa. Eu comecei depois com massoterapia de linha indiana, a massagem ayurvédica, aquela que se faz num colchão no chão. Eu era muito ligada com trabalho energético, trabalhava com chakras, com aura, e era encantada com esse tema. E com o decorrer dos anos e a necessidade de consultório, eu fui vendo que o corpo físico, ele pedia mais do que o corpo energético. Apesar de eu saber que os dois estavam super conectados, eu sentia que tinha um chamado maior para as dores físicas. E junto com a dor física, é claro que a gente acaba trabalhando com as dores emocionais, as dores espirituais. E nessa minha trajetória, eu acabei indo para a área de massagem clínica, vamos dizer assim, né? Eu fui deixando essa área energética e espiritual e me focando mais na ciência. E fui buscar um diferencial na nossa profissão, que era trabalhar com pacientes com câncer, coisa que não existia no Brasil. Eu queria aprender como é que a gente podia trabalhar com pacientes com câncer, e Inclusive, era contraindicado, né? era contraindicado, exatamente. E aí fui buscar esse trabalho fora do Brasil, porque no Brasil não tinha isso. E nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de fazer uma formação numa escola de massoterapia, onde a gente teve toda a teoria, todo o embasamento do porquê a gente pode sim trabalhar com o paciente com câncer, e depois a gente foi fazer a vivência prática. E a vivência prática, ela dá um embasamento, uma força muito grande quando você está dentro de um ambiente hospitalar e você vê, você aprende com a doença, você aprende na prática aquela patologia. Claro que a teoria é muito importante, você chega no quarto para atender de uma outra forma quando você entende de patologia, especificamente a patologia câncer, né? E quando eu voltei para o Brasil, depois de fazer esse curso, eu tive a vontade de introduzir esse trabalho nos hospitais brasileiros. E
esse trabalho de lidar com doenças mais sérias foi fazendo com que eu fosse procurar mais pesquisa na área científica vinculada à área do toque. Eu achava que não tinha, não tinha mesmo quase nada de massagem e trabalhos com patologias mais sérias, como é o câncer, né? E como é, por exemplo, agora o Covid, que tá obrigando a gente a ir atrás da informação como que a gente vai lidar com um paciente de Covid agora. Então, é isso. Basicamente, a minha trajetória foi começando com a parte energética, para depois eu chegar na parte mais científica mesmo, né? Não quer dizer que eu não dê valor para a parte energética, e os vários campos que o nosso corpo abrange, que estão todos interligados, entrelaçados, mas eu foco mesmo hoje nas patologias, nesses cuidados que a gente tem que ter quando a pessoa nos procura. Sim, é porque uma coisa está ligada à outra, né? A gente é um todo, é energia, é patologia, a gente tem que entender de tudo um pouco para saber onde que a gente está mexendo, né? É isso aí. E tem que tomar muito cuidado, porque a gente menospreza, subestima o que a pessoa está sentindo, achando que não é nada, e às vezes pode ser uma coisa bem séria, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Sim, por isso que a gente está na área da saúde, né? E é importante que o profissional ele tenha conhecimento de patologias, de fisiologias, de como o corpo funciona, para ele entender o que está acontecendo além do nível energético, né, com o Exato, paciente. exato. Bom, então vamos lá, Rô. Tem aqui algumas perguntas e aí eu vou pontuando e a gente vai comentando, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Eu vou deixar a pergunta mais pontual mais para frente. Vamos falar primeiro as outras, tá? Ok. Quais as medidas de segurança que devem ser tomadas nos atendimentos domiciliares e espaços terapêuticos? Em relação ao Covid, né? A pessoa está falando. Isso, com relação ao Covid. Para quando você não sabe que a pessoa teve Covid, para uma pessoa assintomática, para Não, por qualquer. exemplo, agora, você acabou de montar aí, junto com a Federação Brasileira de Massoterapia, o Manual de Biossegurança para os atendimentos, certo? Então, Certo. o que que o profissional, o terapeuta, ele tem que adaptar no espaço dele para poder fazer um atendimento seguro hoje? Tá. Eu vou falar o que eu faço no meu consultório, que é mais ou menos o que está escrito dentro do e-book, tá? A primeira coisa que eu faço em ambiente de consultório. Se a internet Rô? Será que é a minha internet, gente? Por favor, comentem aí se é aqui. Oi, é Melhorou? você que travou? Acho que fui eu que Eu fiquei pausei. preocupada. Aonde que parei? Aonde que você ouviu? Desde o começo, não ouvi nada, travou Nada. tudo. Então, eu vou começar. Então, quando eu vou atender, em geral, eu estou atendendo 2 por dia no máximo. Eu atendo uma pessoa de manhã e uma pessoa de tarde. Quando eu vou atender o primeiro paciente, eu chego pelo menos 1 hora a 1 hora e meia antes desse primeiro paciente para fazer a higienização da sala. E aí eu tenho que higienizar a maçaneta, eu higienizo o banheiro que o paciente vai usar, no meu caso, tá? Porque eu tenho 2 banheiros no meu consultório, o do paciente e o meu. Então, o banheiro que o paciente vai utilizar caso ele precise, eu higienizo tudo com álcool 70, higienizo as maçanetas da porta, higienizo maca, eu já deixo tudo com lençol descartável. Que mais? O apoio do rosto, onde o paciente vai apoiar, eu
higienizo com álcool 70 tudo e depois eu ponho um descartável, sabe aquela touca descartável? Eu corto a Sim. touca para a pessoa colocar o rosto, mas eu corto a touca na frente do paciente na hora que eu começo a atender, para ele ver que eu estou pondo uma touca nova, tá? Eu higienizo as mãos também na frente do paciente quando eu vou começar a atender. Que mais? Claro, eu tenho que também estar com avental descartável, touca no meu cabelo, eu uso a máscara de pano ou descartável, qual a pessoa tiver, tá? E eu uso aquele escudo transparente, porque a gente fica muito próximo do paciente, né? E Sim. o paciente também tem que estar de máscara, no caso da massagem. Para Aham. quem E a faz luva, tratamento. né? Ah, sim, a luva não é sempre que eu uso, mas é o adequado, é o correto, tá? Tem partes do corpo que dá para você trabalhar sem luva, mas se você for trabalhar no rosto, é bom estar com luva, tá? O paciente estando de decúbito ventral, de barriga para baixo, ele pode até tirar a máscara nesse momento com o rosto encaixado, porque senão ele não vai conseguir respirar muito bem. Mas sabe que a maioria dos meus pacientes tem ficado. Eu até, depois que eu vi no Tá e-book, eu conseguindo? sugeri, eles preferem ficar, não tá tendo problema, não. Não, como a pessoa está de barriga para baixo, ela não está falando, olhando, você não está falando direto com ela, rosto com boca, digamos assim, então ela Aham. de barriga para baixo, ela pode, se ela não se sentir bem, você pode pedir para ela tirar a máscara. Aí o que que eu faço? Eu dobro a máscara dela bem fechadinha e boto dentro de um papel descartável, sabe esses papéis de... Eu ponho dentro de Papel um toalha? papel toalha, exato. Eu deixo lá. Quando ela virar de barriga para cima, aí eu peço para ela pôr a máscara de novo. Eu dou para o paciente colocar a própria máscara. Você não põe a mão na parte interna da máscara da pessoa, né? Que mais Aham. que eu não falei? O propé, que eu sei que alguém perguntou sobre o propé. Eu dou o propé para quem entra na minha sala, mas assim que a pessoa chega na minha sala, eu já peço para tirar sapato. Ela não entra dentro da Ah. sala de atendimento de sapato. Então, aí ela pode pôr o propé no pé que está com meia ou no pé que está descalço, né? O importante é não entrar de sapato dentro da sala de atendimento. Eu Da tenho mesma higienizado o sapato e posto o propé no sapato. Aí a hora que a pessoa vai deitar, ela tira, né? Fica de meia ou Eu descalça. prefiro, no meu caso, eu prefiro que a pessoa tire no consultório, mas ela pode fazer isso que você está falando também. E Tá. que mais? Eu sempre deixo um pote de álcool bem na entrada da sala, também a pessoa chegou da rua, se ela quiser higienizar com álcool, tem, se ela quiser lavar a mão no banheiro, tem lá também. Eu troquei Sim. tudo que era toalha de pano por toalha de papel para enxugar, porque eu era super preocupada com a ecologia e com material descartável, né? Eu tinha xícara de vidro, copo de vidro, eu troquei tudo. Copo de café é agora de isopor, copo para beber água é de plástico. Infelizmente, Apesar que não tá dando nem tempo, né, de tomar um café mais. não, e ninguém mais quer café, porque tem medo. Então, se alguém quiser café, tem que oferecer com um material descartável, né? Se você Aham. é a pessoa que vai na casa do paciente, você tem que Isso. tirar o sapato, eu acho melhor. Tira o sapato, deixa no hall de entrada da casa e leva um pro pé e coloca no teu pé, sabe? Eu acho Uhum. que é o Sim. mais correto. Até em outras situações, independente do Covid, eu acho bastante educado você não entrar na casa de ninguém de Sim, sapato, tem sabe? vários lugares, né? Várias comunidades que isso é um ritual, ninguém entra de sapato dentro de casa, né? Como eu não conheço, eu já vou tirando o sapato. Eu já fazia isso antes de Covid, viu? Ah, que bom. Eu, infelizmente, é um hábito que eu tenho que começar a fazer. Mas, por exemplo, todo o material, né, para quem atende a domicílio, tem que levar maca, quem leva ventosa, quem leva creme, como que é feito? Eu higienizo isso a hora que eu chego na casa da pessoa, depois que eu chego,
que eu tenho que mais tomar cuidado, digamos assim? Aí eu acho que você tem que ir com tudo já higienizado, tá? E aí você vai colocar o papel descartável ou o TNT, aquele tecido não tecido, para cobrir a maca. A maca tem que estar higienizada. Você não vai fazer uma higienização de 15 minutos na frente do seu cliente. Acho melhor você já chegar com seus equipamentos, as ventosas todas limpinhas, né? Você vai lavar a mão antes de começar o atendimento, põe a luva na frente do cliente se você quiser. Se você não for usar luva, higieniza antes, higieniza depois, higieniza no meio da sessão se for necessário, pede licença para usar o toalete. Eu acho que nesse caso de lavar as mãos nunca vai ser excesso, porque às vezes você vai Sim. pegar em alguma coisa que vai sujar a tua mão de novo. E a luva, se você pegar, por exemplo, na pessoa e for pôr a mão no celular para procurar uma música e voltar para o corpo da pessoa, você Já já contaminou. contaminou a luva também, entendeu? Então, por exemplo, você quer mexer no seu celular para arrumar uma música no meio da sessão, é o filhinho que está falando? Quando você quer mexer com a luva, você tem que tirar a luva, mexer no celular e botar a luva de novo. Você não pode usar aquela luva que você estava pondo a mão na pessoa. Ou trocar, jogar aquela luva e pôr outra. Porque se você for Sim. tocar em qualquer outra coisa que não é o corpo da pessoa, a luva vai ficar contaminada. Entendeu? Nesse momento não tem como pensar em economia de material, né? Tem que focar na segurança. Tem gente que E, fala, não, é, igual, por exemplo, depois de jogar tudo num saquinho, né? Separado, fechar o saquinho daquele atendimento e aquele saquinho você descartar. Tem gente que sim, fala, mas quantos saquinhos eu vou jogar? Mas você não pode deixar também o material aberto lá no lixo maior, porque e se tiver contaminado? é Se o saquinho está fechado, está fechado. Então, verdade. esse não é um momento, né? Infelizmente, tem um gasto maior de material, de cuidado, de álcool, de lisoforme, de cândida, de descartável, Sim. de tudo, mas que nesse momento é fundamental, né? Ah lá, tá chegando uma pergunta aqui. Qual o procedimento com um cliente que teve Covid e deseja receber massagem? Peraí, Felícia, que a gente vai chegar lá. Nós Acompanha vamos aí. falar, a nossa live é exatamente sobre isso. Isso. Vamos lá. E como o paciente deve se comportar durante a sua estada no espaço e durante o tratamento? O Porque paciente. que nem. Fala. Não, porque que nem, por exemplo, tem gente que chega no seu espaço e acha que tá em casa, né? Então, e deixa as coisas espalhadas, cada coisa num canto do consultório, né? Vai com Deus e o mundo dentro do consultório também. Então, que nem pode levar acompanhante, deixa tudo num lugar específico, se Você já está mantém de respondendo. máscara desde o começo. É, é. Então, olha, não pode levar acompanhante de jeito nenhum, tem que chegar sozinho, claro. Para quem tem condições, a pessoa tem que deixar a bolsa, casaco, tudo fora da sala de atendimento, se for o mais distante possível da maca, né? Ela tem que chegar de máscara, tá? Ela tem que chegar de máscara. Ela, no máximo, vai tirar a máscara para tomar um copo d'água e o terapeuta tem que ficar distante quando ela tira a máscara. Sempre tudo à distância. Não é para dar beijinho, não é para abraçar, não é para cumprimentar de perto, tudo com os olhos, dar um sorriso com os olhos. O cliente, ele teria que ter esse bom senso, né, de chegar com a máscara. Já me aconteceu de chegar um cliente lá sem máscara, eu tive que dar uma máscara descartável para ele porque ele tinha esquecido. Eu falei, olha, não dá para eu trabalhar com você sem máscara porque a gente vai estar muito perto. E pode acontecer de você querer falar comigo e sair alguma coisa da sua boca e, sei lá, mesmo eu estando protegida, quanto mais os dois estiverem protegidos, melhor, né? Com certeza, com Mas certeza. assim, bolsa eu deixo fora da minha sala de atendimento, porque eu tenho uma antessala.
Então fica bolsa na antessala, sapato na antessala, a pessoa só vai tirar a roupa dela na sala de atendimento e tem que deixar num cantinho, não pode espalhar as coisas não. Celular eu também Isso. peço para deixar fora, viu? Porque celular é uma coisa bem sujinha. É, tem que estar higienizando sempre. É. Vamos lá. O que as pessoas devem observar em si mesmas antes de agendar uma massagem? Né? Porque nós sabemos aí que existem milhares de pessoas assintomáticas, muito mais pessoas assintomáticas do que com sintomas e constatado o Covid. Então, está aí na mídia, está todo mundo se falando dos possíveis, das consequências, né? As possíveis consequências aí no corpo humano por conta do Covid. Então, uma pessoa, todo mundo hoje tem que se avaliar e se observar muito mais para ver se enxerga e detecta alguma coisa diferente, né? E anormal. Exato. Então, o que você sugere que as pessoas fiquem atentas? Olha, ela primeiro que a pessoa ela tem que estar se sentindo, tirando as dores musculares, que não é o que normalmente as pessoas nos procuram para pedir ajuda, apesar de que alguns dos sintomas são dores musculares, né, no Covid. Mas assim, a pessoa, se ela tiver com muita dor de cabeça, se ela tiver tossindo, se ela tiver com os dedos dos pés arroxeados, isso são sintomas ou são sinais de que não é legal ela procurar massagem nesse momento, ela tem que investigar. E para isso, nós como massoterapeutas, na hora que a pessoa nos telefona ou nos escreve no WhatsApp que quer uma sessão, a gente tem que perguntar, como é que você está se sentindo agora? Por que você está procurando uma massagem? Aí a gente tem que perguntar, você está sentindo dor de cabeça? Você está com febre? Você está com tosse? Tem alguma parte do seu corpo que está com arroxeados, principalmente nos dedos do pé? Tem alguma coisa diferente no seu corpo que não tinha antes? Enfim, você tem que tirar da frente várias possibilidades, tá? Mas o principal é isso, tosse, febre, obviamente, que às vezes a pessoa está com uma febre febrícula, uma febre baixinha, então é bom ela verificar antes de fazer massagem, tosse com certeza e os arroxeados no pé, porque pode ter algum distúrbio de coagulopatia, né, algum distúrbio circulatório relacionado à Covid. Então tem que... Sim. Tem mais alguma coisa? Deixa eu pensar. Talvez edema nas pernas, se está Tema, aparecendo outros fadiga, roxos, né? fadiga. Isso. Acho que né, a principal questão aí, nesse caso, né, a nossa preocupação maior nesse quesito é justamente esse problema circulatório que pode aparecer, né, que geram-se aí trombos e o nosso medo é acabar deslocando, não é isso, Rô? Isso já quando a pessoa já teve o Covid, tá? Porque muitas Isso. das pessoas que tiveram Covid acabam tendo problemas de coagulopatia. E a trombo, a coagulopatia, ela já é uma contraindicação de massagem independente de Covid. Então, esse tipo de pergunta tem que ser feita via WhatsApp ou via telefonema com o cliente para saber como que ele está em termos de problemas circulatórios. Se ele tem algum histórico de trombose venosa profunda, isso se for um paciente comum. Se for um paciente COVID, que já teve COVID e já está bom, vamos supor, o paciente teve COVID em março e ele está procurando você agora em agosto, podem ter ficado sequelas do COVID relacionadas à coagulação. E se ele falar, não, eu não tive nada de coagulação, é uma forma de tocar. Se ele teve problema de coagulação, já é um outro jeito que a gente vai abordar. Pelo que eu estava lendo da Ruth Werner, que eu vou falar sobre ela já já, alguns casos até dá para tocar, só que aí tem que saber como tocar. Como que você vai dosar o toque em pacientes com a coagulopatia.
e que áreas do corpo têm que ser evitadas, entendeu? Mas eu vou Que falar mais pra... bacana. É. Aham. Pelo que eu tô E vendo, aí? do que ela... Fala. Não, pode terminar. Não, pelo que eu estava lendo do material da Ruth, essa Ruth Werner, a Ruth Werner, só para vocês que estão ouvindo, vocês saberem, ela é uma massoterapeuta americana, ela já está aposentada, ela escreveu vários livros, e o mais importante livro dela é um livro sobre patologias para os massoterapeutas. Eu não sei se tem tradução para o português, mas é um livro bem famoso nos Estados Unidos, ela é especialista em patologias, como que os massoterapeutas têm que lidar com as diversas patologias. E ela é uma super pesquisadora, ela também é educadora, e ela tem trabalhado muito em cima da questão do Covid. Ela diz que ainda tem muito a ser descoberto, a gente está aprendendo junto com a doença, né? Ninguém tem uma resposta exata do que fazer ou do que não fazer, é tudo com aprendizado e usando o bom senso, né? É, ela pede para que nós, massoterapeutas, a gente use a nossa consciência, o nosso espírito crítico para saber falar não para alguns pacientes, quando o paciente fala, olha, eu quero muito fazer massagem, eu estou super dolorido, mas eu tive Covid há uns 2 meses atrás, e desde que eu tive Covid eu estou sentindo isso, isso e isso. Então, dependendo do que o paciente trouxer para você, talvez você tenha que falar, olha, ainda não é o momento de você fazer massagem. Por que que você não experimenta um reiki? Por que que você não vai fazer uma acupuntura? Às vezes uma acupuntura pode te ajudar mais nesse momento, uma massagem talvez não vai ser o ideal. Então, Sim. vai desse A laser espírito, terapia. a laser terapia, a laser terapia aplicada em pontos da orelha ou em pontos da artéria, né? Como você chama? Sim, o ILIB. O ILIB, mas ILIB, como chama essa artéria que tem no pulso? artéria radial. Então, esse ILIB, ele pode ajudar em processos inflamatórios. Então, o terapeuta que tem várias ferramentas, ele vai saber o que é mais adequado para aquela pessoa que quer massagem. E aí você vai falar, olha, para essa situação talvez tenha que esperar um pouquinho. Vamos tentar uma outra forma de relaxar e desinflamar seu corpo? Eu acho que é por aí, sabe? Porque tem situações que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado ou tocar de uma forma mais suave, mais delicada, Isso. né? O importante é que nem o terapeuta, ele tendo conhecimento, né? Mais uma vez, de novo nessa tecla, né? Quando o profissional ele vai em busca de conhecimento, ele estuda, ele entende do que ele faz, ele consegue olhar o paciente como um todo e definir qual a melhor estratégia para esse tratamento. Como que ele pode abordar esse paciente e trazer uma boa resposta, um alívio para ele, sem colocar a saúde dele em risco, Isso. né? Eu acho que é uma via de mão dupla. O paciente tem que ter esse cuidado, ele não pode ser maluco de chegar e fazer o que vem na cabeça, mesmo que o corpo dele esteja pedindo, e o terapeuta tem que ter esse bom senso também. São os dois lados que precisam ter consciência do que está fazendo num momento em que a gente ainda está aprendendo como trabalhar com pacientes em situação de Covid, né, de pós-Covid. Porque quem está com Covid, vivenciando o momento de Covid, não é o melhor momento para receber massagem, né? Não é bom nem para o paciente, nem é bom para o terapeuta estar em contato com alguém que está com a doença super ativa, né? Super contagiosa. Então, tem que Sim. esperar também o médico liberar o paciente de Covid para poder fazer exercícios físicos, para poder voltar à sua rotina. Então, a gente também tem que estar conversando com o paciente que já teve Covid, se o médico dele já liberou para voltar para as rotinas que a pessoa tinha antes. Tem pessoas que vai ter um Covid mais suave e tem pessoas que vão ter Covid que vão ficar com muitas sequelas. A senadora Mara Gabrilli, né? Aquela que Não sei. fica na cadeira de rodas, ela teve Covid.
Então, além dos problemas neurológicos que ela já tinha por ela ser tetraplégica, ela teve um Covid que pegou várias áreas neurológicas dela e ela conta a quantidade de partes do corpo dela que foram afetadas pela doença. Então, assim, é bem complexo, viu? É porque tem muito. é, a pessoa acaba ficando com muitas sequelas neurológicas, né? Fica bem Sim. confusa, fica extremamente debilitada, tanto É, não, fisicamente quanto é, a mente fica bem confusa, né? Então, tem partes do sistema neural, sistema neurológico que são afetadas. Não é todo mundo que tem Covid que pega a parte neurológica, mas especificamente na Mara pegou, e a Mara contou que a parte da voz dela foi afetada. Então, a voz dela está falhando. Ela começa a falar e a voz não sai direito. Eu li uma matéria sobre ela hoje. E depois eu posso até mandar para você ver que interessante tudo, ela relatando tudo que o Covid fez no corpo dela e do quanto é complexa essa doença e como é também de pessoa para pessoa o Covid vai agir de um determinado jeito. sim, e é um vírus que está em constante mutação, né? Então, outros sintomas, outras sequelas podem aparecer aí a qualquer momento. Você acha, Rô, que é importante, por exemplo, a gente pedir uma carta de autorização médica? Eu acho que não, mas eu acho que tem que deixar a pessoa que está te procurando ser responsável pela sessão. Ela não pode, como é que eu posso dizer? Ela que tem que ter a responsabilidade sobre o corpo dela. E nós temos que fazer as perguntas corretas antes dela nos procurar. Porque não, é pena fazer o paciente vir até o consultório, vai fazer uma anamnese de como ela está se sentindo, aí você vê, olha, melhor você voltar para a tua casa, porque eu não posso te atender. Eu acho melhor já fazer uma seleção, se ela pode vir ou não, por Tem uma telefone. seleção prévia, né? Na hora do agendamento, você já manda algumas questões para confirmar o agendamento, É. né? E olha, Inclusive, se ela teve contato com pessoas com Covid em menos de 15 dias, isso também é uma né? boa pergunta. Você teve alguém da sua família que esteve com Covid esses dias? Você esteve em contato com qualquer outra pessoa que teve Covid recentemente? Porque se a pessoa teve, ela não pode sair, ela tem que ficar em Em isolamento. quarentena lá, exatamente. E tem gente que não tem essa noção, né? Você tem que perguntar. Eu Precisa, acho. eu tenho feito isso, que nem eu mando um questionário, né? Falo para confirmação do seu agendamento, responda esse questionário, por favor. Então, ela Certo. só tem a confirmação do horário dela a partir das respostas que ela me enviar. E aí Exato. depois a gente faz a próxima avaliação, né, no consultório. O que você acha? Quais os questionamentos devem ser incluídos, então, na anamnese? Né? Porque todo terapeuta faz lá um relatório do que o paciente está sentindo naquele dia, naquele momento. Então, o que você acha que a gente tem que perguntar além disso? Ah lá, o que estão falando aqui? A Felícia. Acho necessário ter uma anamnese assinada pelo paciente nesse novo normal. Há sim um termo de responsabilidade. Então, por exemplo, a pessoa ela já teve Covid e aí ela assina um termo de responsabilidade que ela está ciente, ela, ela é responsável por ela, né? Eu ainda não fiz isso, porque eu ainda não atendi ninguém que teve Covid, tá? Eu Eu não também não. Eu não Sim. vivenciei essa experiência, então eu não fiz. Eu estou atendendo pessoas que eu conheço, que eu sei que são pessoas que têm bom senso e que não vão vir procurar massagem, tá? Eu É que parto vai do... chegar uma hora, muita gente já vai ter pego, É né? verdade, mas Assintomático e tudo é, mais. Não sei, nesse eu acho que às momento, vezes é uma boa opção, já que a gente não sabe o que vai acontecer, a pessoa está se colocando em risco com consciência. Às é vezes é uma uma ideia boa, sim. fazer um termo, né? É uma ideia fazer esse Isso, um termo de termo de compromisso, responsabilidade. de que ela está ciente de que ela vai receber um trabalho e que
sei lá, eu nem sei o que escrever, eu preciso pensar sobre isso. Eu não tinha pensado Depois a nisso. gente lança aqui como que vai É. ficar esse termo de responsabilidade. É porque eu acho que, assim, parte tanto do bom senso, o que precisa perguntar, que a Ruth Werner sugere, a gente tem que perguntar o que o seu médico diz sobre o seu risco de transmissão, em primeiro lugar. Se o cliente já estiver liberado para retornar ao trabalho ou encerrar o auto-isolamento, o risco de transmissão deve ter acabado, certo? É que Caso daí não é contrário, só o risco de transmissão, né? É o risco das sequelas na saúde dele. não, mas aqui é especificamente, a pergunta é, o que o seu médico diz sobre o seu risco de transmissão? Então, se Tá, o médico já tiver liberado para trabalhar ou encerrou o auto-isolamento, significa que o risco de transmissão acabou, certo? Caso certo. contrário, a gente adia a sessão para o benefício do paciente e para o nosso benefício. A gente não vai atender uma pessoa que está precisando, está com muita dor nas costas, mas ela ainda está em isolamento. Entendeu o que eu quis Não, dizer? aí não pode. É, Sim. assim, pessoas que ainda estão em isolamento não tem como atender. Essa pessoa lá, ela vai ter que aguardar até o médico liberar do isolamento. Porque aí ela não está mais com o risco de transmitir, ela não vai ser um vetor da doença, certo? Sim, aqui eu acho que nós, terapeutas, temos que ter na cabeça, que nem, como acho que a maioria das técnicas, né, enxergam um paciente como um todo, principalmente a acupuntura, o reiki, o laser, atua de forma sistêmica no paciente, muitas vezes a pessoa acha, não, mas se eu fizer, vai melhorar, vai não sei o que, vai não sei o que lá, e se esquece que é uma doença com o nível de contágio altíssimo, né? Nós somos profissionais da saúde, mas a gente não é médico. E nesse momento, as pessoas que estão com Covid têm que estar sendo assistidas e sendo cuidadas por médicos que são especialistas de uma coisa nova. Então a gente não Exato. pode achar que pode fazer milagre para aquela pessoa, né? E Eu muita acredito, gente se vê desse jeito. E, sim. infelizmente, tem que ter essa consciência. Eu não cuidaria de ninguém da minha família fazendo qualquer coisa, nem acupuntura, nem auriculoterapia e nem massagem, se a pessoa da minha família estivesse doente. Ela ia ser tratada com a medicina tradicional, né, com um médico que saiba cuidar de Covid, né, e eu só ajudaria no pós-Covid, né, talvez num processo inflamatório, na recuperação da fadiga, enfim, outras coisas que a gente pode complementar com essas técnicas que você acabou de mencionar. Mas enquanto a pessoa está com Covid, nós não temos muito o que fazer, porque a gente também pode se contaminar, né? Então é bem perigoso. Exatamente. Eu diria assim, pessoa que teve contato com alguém que teve Covid, ou mesmo quem já teve Covid recente, eu não atendo. Eu acho melhor não atender, sugerir que a pessoa espere mais pelo menos uns 2 meses, viu, Mari? Pelo menos dois Dois meses para meses. voltar a atender, eu acho. Aí, depois dos 2 meses, aí a gente vai fazer as perguntas. Como é que está a tua coagulação? Você teve algum problema de coagulação ou de trombose quando você teve Covid? Isso é uma pergunta importante. Depois de 2 meses, Sim. a pessoa já teve o Covid, aí sim você faz perguntas com relação às sequelas que ficaram, né? Ou como é que ela está se sentindo naquele momento. E aí você vai adequar o teu toque para não ter erro. Faça sempre uma massagem suave em pessoas que tiveram doenças sérias. Não é só para COVID, tá? Inclusive para o câncer, a gente sempre recomenda toques suaves, com deslizamentos muito Sim. suaves e leves, porque a gente não sabe como aquele corpo vai responder se fizer muito Sim. forte. E a pele fica muito frágil também, né? O risco Isso. de causar alguma lesão é muito grande. Porque se tem baixa contagem de plaquetas, a pele das pessoas começam a abrir, ou elas ficam arroxeadas, né, fica tudo roxo, ou a pele começa a abrir
e você vai causar uma lesão na pele se você fizer um trabalho corporal muito forte. Então, técnicas de estética, por exemplo, no pós-Covid, não é legal fazer. Uma massagem modeladora, sabe? Ah, comprei um pacote, quero continuar a fazer. Eu não recomendo, porque a pessoa não, o corpo daquela pessoa não vai estar preparado para um toque de uma massagem modeladora. Eu acho muito forte, por exemplo, tá? Agora, uma drenagem linfática, uma drenagem suave, eu acredito que pode. Sim, a pessoa não tiver nenhum problema, né, de coagulação Se não for uma no trombose, período e tudo mais, é, tranquilo, eu acho, fantástico também. o médico falar que o edema é porque a pessoa está com retenção líquida, só, tudo bem. Uma coisa é retenção líquida, outra coisa é uma flebite, uma trombose, isso é perigoso. Sim, então, mas aí o profissional ele tem que avaliar como que é um quadro de flebite, um quadro de trombose. O local, primeiro que é um local específico, né? Se a pessoa tem um Sim, problema de circulação, por exemplo, ela vai estar com as duas pernas inchadas. Se ela tem uma flebite ou uma trombose, vai estar na perna que tem o trombo, exato, certo? Aí certo. ela vai estar com aquele vermelho, né? Vai estar vermelha, vai estar quente, uma febre local. Então, o profissional ele já vai ver que não é um edema normal. Tem alguma Exato. coisa errada aí. Por isso que a gente tem que saber olhar. É exatamente isso. Então, na hora em que o paciente já passou por toda aquela triagem por telefone e fez uma anamnese antes de começar a sessão, aí, quando o paciente deitar, você vai ter que olhar o corpo e observar como é que estão os dedos do pé, se o corpo não tem arroxeados, né? Visualiza se o corpo está com áreas mais quentes nas pernas do que nos braços. Na hora de tocar e visualizar, isso tudo faz parte de uma anamnese, né? Você tem que Sim. observar o corpo do teu paciente, né? Observar como é que está o rosto dele, se tem as mãos e os pés muito frios em relação ao resto do corpo. Tudo isso tem que ser analisado e observado e perguntar, isso era normal? Você ficava assim antes? Né? O que que mudou? Como é que está teu intestino? Você está funcionando, está indo muito no banheiro, está indo pouco no banheiro? Tem que perguntar como é que era a pessoa antes de ter Covid e depois de ter Covid, né? Então, resumidamente, Covid só se atende de preferência depois de uns 2, 3 meses. Sugere para ele procurar outras técnicas, outras Com terapias a suaves, liberação do médico, né? com O liberação médico do tem que ter médico. liberado Ele não para a precisa vida trazer um normal. documento do médico, sabe? Mas fala assim, olha, conversa com o seu médico, verifica se você realmente já pode voltar para as suas atividades físicas, se você já pode fazer ginástica, porque podendo Isso, se fazer ginástica, normalmente é exatamente o que eu ia já dá falar. para Se fazer ele massagem. tem que a atividade física, ela aumenta a circulação sanguínea. Então, se aquela pessoa ainda tem risco de trombo, de alguma coisa a nível circulatório, o médico não vai liberar. Então, isso é uma boa Exato, referência, porque o é, médico ele não vai ser específico. Olha, amigo, você pode fazer massagem. Ele vai é. falar, ó, você pode voltar à vida normal, atividade física, ok. Ó, a Ruth Werner fala sobre a questão da atividade física, ela comenta isso, quer ver? Deixa eu ver aqui. O que seu médico diz sobre a prática de atividade física? Se o cliente for aconselhado a retornar aos níveis normais de atividade o mais rápido possível, é mais provável que a massagem seja segura. No entanto, se o cliente for aconselhado a ter cuidado com o exercício, como pode ser observado em programa de reabilitação cardíaca ou pulmonar, então a intensidade da massagem também deve ser reduzida. Então, ela vai poder fazer massagem, mas vai ter que ser de uma forma muito suave, muito lenta, né? Que mais? Ótimo. Ó, ela fala aqui. Bom, ó, a gente Ah, tem mais 10 minutos ainda de live. Então, eu vou deixar aí aberto para todo mundo que tiver dúvida, quiser perguntar. Agora é o momento de vocês escreverem aí que eu vou lendo para Rô, tá? Rô, uma coisa que é muito importante, a ventilação da sala. sim.
Você tinha comentado. A orientação que nós todos recebemos e que eu comento naquele e-book de segurança, de biossegurança, é deixar as janelas da sala abertas, o máximo que puder. Em dias frios, em cidades frias como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eu não sei como é que funciona agora, tá? Mas tem que deixar ventilada a sala pelo menos antes do cliente vir e depois que ele sair, o máximo possível ventilado, janela aberta. E como é que faz? Que nem tem muito lugar que é aquelas cabines de atendimento sem ventilação nenhuma, né? Clínicas de É. shopping e tudo mais. E aí? Aí eu aconselho aquele cliente não ir nesse lugar. Eu aconselho a pessoa a não ir em lugar fechado. Ela tem que procurar uma sala que esteja com boa ventilação. Bem Eu sei que não é arejada, todo né? lugar, eu sei que não é todo lugar que pode abrir janela, mas é melhor, viu? A não Sim, ser que às você vezes pegar um ventilador pequeno, colocar no chão com a porta do atendimento aberta, que é, vai ajudar a circular o ar, né? O vai fazer importante é o o ar vírus não ficar ficar rodando parado. assim. O vírus vai ficar É, o Covid passeando. vai ficar tontinho lá. A gente dá risada, mas é triste. Mas é sério, né? É uma É. questão séria essa questão da porta, né? Da ventilação da sala Olha, e tudo mais. tem salas de spas aqui em São Paulo, spas super chiques, que as salas são todinhas fechadas, de isolamento acústico, não tem janela aberta. Eu não Uma iria. coisa que é importante, que tem muito, hospitais já trabalham, aí você já deve ter visto, tudo mais, são esses sistemas de luz violeta, né? Ultravioleta, Assim, que descontaminam o ambiente e tudo mais. Isso, quem tiver a oportunidade, vale a pena o investimento, porque é sim. caro, eu estava cotando sobre isso. E é uma opção cara, mas, por exemplo, às vezes spas que são grandes e tudo mais, se a pessoa já costuma frequentar esses lugares, é bom perguntar se tem esse É. sistema de luz ultravioleta. Alguns spas têm, alguns spas estão sendo obrigados a se adaptar, porque senão eles vão ficar sem cliente mesmo. Sim. É complicado. Bom, você quer falar? Você estava falando aí da Ruth Werner, pode terminar de falar o que você. A Ruth, ela fala assim, né? Ela pede para a gente perguntar para o nosso cliente: você tem marcas, lesões ou erupções cutâneas novas desde a sua infecção, especialmente nos dedos dos pés ou em qualquer parte do corpo? Aí, se a pessoa falar sim, é para a gente adiar a sessão até que essas erupções e essas lesões nos dedos do pé desapareçam. Ou ela também está sugerindo, se for fazer, usar um trabalho muito leve em todos os lugares, especialmente na área de qualquer descoloração. Isso pode ser um sinal de coagulação ou sangramento microvascular, especialmente se as lesões não empalidecerem com a pressão digital. Então, você aperta e ela não fica branca, ela continua vermelha, é sinal que pode ter sido um sangramento microvascular. Então, assim, se você está Sim, insegura, é melhor não fazer. Agora, se você for fazer, tem que tomar muito cuidado. Ou evitar o lugar, porque pode estar tendo lá algum tipo de sangramento micro naquela região do pé. A gente já falou sobre dedos dos pés, né? Outra sim. pergunta que ela sugere: você tem alguma experiência nova de dores musculares profundas ou articulares graves que não estejam relacionadas a uma atividade física recente? Ou seja, começaram dores musculares depois do Covid ou dores articulares. Se a pessoa disser sim, ela diz para fazer um trabalho com pressão muito leve e encaminhar essa pessoa para o médico, porque esse sintoma pode levar as pessoas a procurar massagem, mas pode ser indicador de uma inflamação aguda, uma lesão muscular ou uma má perfusão tecidual. Pode haver uma Aí a lesão. gente pode entrar com acupuntura a nível de sedação da dor e encaminhar para o médico, Porque assim, né? Sem mexer no local.
vamos dizer, ela não tinha aquela dor muscular, aquela dor apareceu depois da infecção do Covid, mesmo depois de 2 meses que ela teve Covid. Então, dependendo da situação, se você for mesmo atender, atenda com toques suaves. É aquilo que eu sempre digo nos meus cursos, o menos é mais. Em doenças que você não sabe como mexer, em doenças que você quer dar um alívio, quer dar um conforto, faça suavemente, porque aí não vai ter problema. Né? Não Sim. é. E se você tem insegurança, não atenda. Encaminha para um profissional que tenha mais segurança e mais experiência, para não causar problema para aquele paciente. Ah, sim. Ah lá, estão falando, a auriculoterapia também seria recomendado, com certeza. Todas É, essas técnicas, por exemplo, de acupuntura, de aurículo, quando eu falo acupuntura, normalmente eu estou incluindo a aurículo, os microsistemas. A laser terapia, tudo que você não vai estimular com muita força, né, digamos assim, o local, não tem problema. Porque você vai trabalhar a nível de sedação e logo em seguida já encaminha para o médico, isso. Eu certo, acho Rô? ótimo. Acho a melhor coisa é a gente tomar o menos é mais. Eu sei que a gente não quer deixar de atender, não quer deixar de dar cuidado e conforto, mas tem situações que a gente às vezes precisa falar não, por respeito à pessoa e por respeito a nós também, como profissionais, para a gente não prejudicar, né? E não sermos Sim, mesmo prejudicados. porque se você orientar a pessoa de maneira correta, essa pessoa vai falar, poxa, aquele profissional é um profissional com consciência, bacana, não estava só pensando no dinheiro e me orientou da melhor forma possível e vai te Exato, indicar para diversas pessoas, é né? isso Então, mesmo. isso é muito importante. Deixa eu ver aqui quanto tem. A gente tem 3 minutos. Basicamente é assim, gente, fazer uma boa anamnese por telefone antes do seu paciente vir, e quando ele vier, você pede para ele usar máscara, tá bem protegidinho, pede para bolsa e celular ficar fora da sala. Você, como profissional, tem que estar toda paramentada, toda protegida também. Lembrar sempre de higienizar as mãos, de preferência até na frente do seu cliente, para ele ver que você está higienizando as mãos, aí ele fica seguro e se entrega. Se ele virar de decúbito ventral, ele pode tirar a máscara, porque ele não vai estar cuspindo em você, nem você nele, ele está virado para baixo. O chão onde a pessoa estava com a cabeça, se ela resolver falar com você, vai cuspir no chão, entendeu? Vai sair gotículas da boca quando a pessoa está com o rosto encaixado no apoio. O chão tem que ser passado álcool logo depois da sessão, viu? Sim, o ideal é passar um pano no consultório É, inteiro, no seu espaço mas todo, entre um antes e atendimento e depois. outro. Antes e depois. Isso. E dá um espaçamento grande entre um paciente e outro. De preferência, 2 por dia, só. Nessa fase que a gente está, sério, faz pouco. Se vocês conseguem higienizar super rápido, tudo bem. Mas eu prefiro atender 2 por dia, um de manhã e um à tarde, porque Lá no meu espaço, que nem eu tô com um horário reduzido, né? Então só tô indo no período da tarde, e mesmo assim tem um intervalo de meia hora entre um atendimento e outro, porque onde as pessoas têm contato, onde elas ficam, né? Entra uma pessoa por vez, então eu tenho total noção de onde eles encostam, então já higienizo tudo em seguida. E aí dá é, tempo da sala ventilar, de trocar o ar. Minha sala tem janela, fica aberta. Então, tem dado certo. No começo eu fiquei bastante atrapalhada, bem insegura, mas vai entrando numa rotina, né? Você consegue ir se adequando. Então, tá indo super tranquilo nesse sentido. Mas é olha, importante ter esse intervalo, não deixar um paciente cruzar com o outro. sim, Esse é o mínimo. se vocês quiserem, eu posso deixar esse texto da Ruth Werner, ele foi traduzido para o português pelo Tibério, que é lá do Ceará, um professor de massoterapia do Ceará. Não sei se você conhece o Ô, Tibério. tá terminando, não Ah, conheço. Bom, vamos dar tchau. eu vou Deixa mandar o aí link. o texto que a gente coloca. Tá Obrigada pelo bom, gente? Muito convite. obrigada a todos pela participação, por ter acompanhado até aqui. E, Rô, muito obrigada pela sua presença Obrigada a de novo. você. Tchau, Um querida. beijo, gente. Bom Boa descanso para todos. noite. Tchau.